mas eu queria fazer a pergunta sobre o governo brasileiro. A senhora vê coerência do governo brasileiro lidando com esse aspecto específico, professor? Lembrando que o Brasil, dos BRICS, é o único país que tem votado consistentemente contra a Rússia nas resoluções da ONU. O atual embaixador brasileiro na Ucrânia usa, inclusive, dizendo que moralmente o Brasil está ao lado da Ucrânia. Ele tem falado isso. A senhora acha coerente essa posição do presidente, a posição da diplomacia brasileira nesse momento? Sim, Sérgio, eu acho que a posição do Brasil é uma posição bastante consistente. Como você mesmo falou, o Brasil é o único país dos BRICS, pelo menos da formação convencional dos BRICS, né? A gente não está falando dos BRICS expandido, mas é o único país dos BRICS que vota contra a Rússia e, salvo engano, só não votou contra a Rússia, né? Que não foi uma votação contra a Rússia, mas só votou desfavorável à exclusão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos. Salvo engano, essa foi a única votação em que o Brasil foi desfavorável. Mas voltando ao ponto, eu acho que a posição do Brasil é uma posição consistente. O presidente Lula falou de tradição. O Brasil e a diplomacia brasileira têm essa tradição de buscar se apresentar como uma terceira parte confiável, né? Como um negociador confiável entre as partes beligerantes, entre as partes em tensão. O Brasil fez isso, por exemplo, na tentativa de negociar o acordo Estados Unidos, Irã e Turquia. Vem circulando na América Latina, e acho que isso também tem circulado na diplomacia brasileira, a possibilidade do Brasil e dos países da América Latina assumirem uma posição de um não alinhamento ativo, ou seja, ativo no sentido de se posicionar perante a busca pelo encerramento do conflito, de se posicionar pela defesa dos direitos humanos, de se posicionar favoravelmente à paz, mas ainda assim ter autonomia para, por exemplo, estabelecer relações econômicas com a Rússia, com a Ucrânia, na medida em que essas relações econômicas são importantes, por exemplo, para a economia brasileira. E eu acho que quando o presidente Lula fala que os dois lados precisam estar na mesa de negociação para que um cessar-fogo e um acordo de paz venha acontecer, não é nenhuma fala absurda, muito pelo contrário, me parece que é o senso comum. Né, para que um acordo de paz seja duradouro, ou seja, para que ele não seja um simples interregne, uma simples pausa no conflito para uma retomada futura, né, para uma retomada daqui a um mês, 2 meses, um ano, 2 anos, esses dois lados precisam estar razoavelmente satisfeitos em relação a esse acordo. Né? E não chamar o Putin, por exemplo, o Brasil foi criticado sobre essa fala de não chamar o Putin. Afastar o Putin ou isolar o Putin é simplesmente encurralar ele, colocar ele numa posição de que ele se sinta confortável, ele se sinta compelido, digamos assim, a colocar todas as cartas, a colocar todas as fichas para um aumento das tensões no conflito. Né? Então, acho que esses dois lados precisam ser chamados à mesa de negociações. O Brasil e a China tentaram um acordo, a Finlândia também vem fazendo isso agora à frente da OSCE, a Indonésia também tem um possível acordo de paz. Recentemente eu estava num evento na Finlândia em que se avançou essa possibilidade de acordo, o embaixador da Ucrânia, o embaixador da Rússia estavam lá. Então, assim, eu acho que não existe a possibilidade de um acordo sem as duas partes, e eu acho que a posição brasileira é a posição mais acertada e a posição que deveria ser o senso comum, quando não é. E não só que as duas partes estejam para fechar o raciocínio, mas de que esse acordo possa ser um acordo negociado de forma multilateral, com a participação da Europa, a participação dos Estados Unidos, talvez a participação de um outro país do sul global, a participação certamente da China. Só que eu acho que isso vai ser inviabilizado pelo Trump, porque me parece que ele quer o grande protagonismo na negociação de um possível acordo. Ele não vai dividir o protagonismo dele com, enfim, qualquer outro país ou qualquer outra liderança política.